Muito bem, essa semana começamos a ler a porção de Korach e hoje vamos focar nos parágrafos de 7 a 9 do Zohar, oitavo ano de leitura. O Zohar começa falando algo que parece bastante óbvio, mas aí ele vai interpretar cabalisticamente e a gente vai ver que não é tão óbvio assim. O Zohar fala que o mundo só existe por causa de um atributo que se chama paz, né? Então é claro que parece bastante óbvio porque, né, se você pensar assim, se fosse a guerra, o mundo poderia não existir, né? Principalmente na época que nós vivemos, a gente sabe que tem países aí com poder bélico bastante grande. Mesmo que a gente não pense na guerra literalmente, o atributo da guerra, né, é um atributo de quê? De matança, né, de extermínio. Então, claro que o mundo não existiria pelo atributo da guerra e o mundo existe pelo atributo de paz. Mas aí, como eu falei, o Zohar vem e explica para nós que essa paz que nós estamos falando não tem nada a ver com essa paz, vamos chamar de política, né? Não tem nada a ver com paz feita entre países, não tem nada a ver com falta de guerra, né? E a paz é um conceito então que a gente tem que entender cabalisticamente. E essa paz se refere a duas coisas, segundo o Zohar. A primeira delas é um estado um pouco difícil talvez da gente traduzir, mas vamos tentar entender. A paz o Zohar equipara a um estado de repouso. Tá? A paz é quando você então sente, talvez em português a palavra mais propícia para isso seria um estado de calmaria. Tá? E que aí, como eu falei, não tem nada a ver com países ou com guerra. Né? Você pode ter um sentido de paz na sua vida quando você sente que a sua vida está, né, nesse estado de repouso, nesse estado de calmaria. E veja que aqui quando a gente fala de paz, não quer dizer também nada acontecendo. Tá? Muita gente confunde isso, né? A sua vida está acontecendo. Você tem coisas acontecendo no trabalho, coisas acontecendo na família, coisas acontecendo na sua vida amorosa, na sua saúde, tá? Mas as coisas que acontecem, elas não causam turbilhões, né? Elas não causam terremotos, elas não causam grandes agitos na sua vida, né? Então são calmarias, percebe? A sua vida está em repouso e isso é um estado de paz. Principalmente então se a gente pensar nisso como um atributo emocional, uma pessoa que atingiu essa paz interna, né, ela está fazendo aí o mundo subsistir, no sentido que o Zohar fala. Não é um estado fácil de a gente encontrar, percebe? Muitas vezes a gente tem um mundo emocional bastante revolto, né? A gente tem emoções intensas, uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, então o Zohar está falando um pouquinho disso. O segundo sentido que o Zohar traz, né, e aí eu vou recorrer um pouquinho aqui à etimologia hebraica, a palavra paz em hebraico, muita gente sabe, é shalom, né? E a palavra shalom, ela vem da mesma raiz da palavra hebraica shalem, que significa completo, estar completo. Então o Zohar diz que o conceito aqui de paz que nós estamos falando também é estar num mundo, ou promover um mundo de integração, né? De integridade. Quando a gente, por outro lado, faz coisas que desintegram o mundo, né, que causam discórdias, dissociações e coisas assim, a gente também não está no mundo de paz. Aliás, inclusive, aí a gente entende por que o Zohar está falando disso na porção de Korach, né? Porque Korach é um homem que vem com esta energia de não paz, né? Ele vem ali no meio do acampamento e traz discórdias com Moisés, percebe? Ele traz desunião. Veja, ele não começa uma guerra no sentido político, tá? Mas ele traz uma energia que é essa de desintegração de um acampamento que estava integrado. Ao que tudo indica, o povo de Israel era um povo integrado, né? E o Korach traz essa desintegração. E também no primeiro sentido, né? O Korach é um homem que não tem paz interna, tá? Como ele não tem essa paz emocional interna, isso reflete no mundo externo, né? Como ele é um homem atormentado, tá? No caso ali porque ele não tinha o poder, porque ele se sentia inferior, né? Ele tinha ali talvez um complexo de inferioridade. Essa falta de harmonia interna reflete no mundo externo, percebe? Então aí a gente vê na história do Korah o que acontece. Ele é engolido pela terra. O que é esse simbolismo de você ser engolido pela terra? O próprio chão sobre os seus pés não se sustenta quando você não tem a paz, né? Então por isso que vem o Zohar e fala, é a paz que faz o mundo subsistir, nesse sentido. Quando você tem, portanto, para resumir o vídeo, esta calmaria interna, tá? Vamos chamar assim, e você promove integração no mundo em vez de desintegração,
o chão sob os seus pés se mantém, né? Você está ajudando o mundo a se manter. Caso contrário, você está no grupo de Korah e fazendo que o mundo se destrua. Um bom dia a todos e tudo de bom.